Amados, e agora? Tem som? Dá um ok pra mim aqui. Mexi em tudo que eu sei mexer. Dá um alô pra mim, vou esperar. Vamos lá, ver se vocês estão ouvindo, porque aqui está tudo certo. Aí eu, conforme for, eu vou no computador. Olha aqui, e vocês ouviram o que a Joana de Ângelo falou. Lembra-te de Jesus em todos os dias da tua vida. Seus feitos são maiores que as suas palavras. Agora tá ouvindo, amor? Marcos falou, agora sim, Marcos. Marcos, isso aqui é teste, para ver se você não perde a paciência, entende? Você sabe que não é fácil, viu, Marcos? São provas, são colocações que... Isso é bom, vou aproveitar a nossa aula já. Olha, quando ocorre isso, não podemos desesperar, não podemos, não dá certo, onde está Deus? Espera, é máquina, isso aqui é máquina. Fora isso, tem muitos irmãos inferiores que não querem essas provas. E é por isso que a gente teima, viu, Marcos? Vamos em frente. E aí, então, nós estamos, graças a Deus, já falei para vocês, que 4 entidades praticamente trabalhando sobre a ótica espírita vão participar da Feira do Bordado. SOS do Canário, Joana de Ângeles, Centro Espírita, a Associação Filantrópica Casa do Caminho, a Associação Filantrópica Casa da Sopa. Então, você já pensou? Só que vou ter que ficar em casa, porque o joelhinho dói, né? Vamos lá. Nós estamos na primeira parte. Tudo, gente, aqui nos ocorre, nós temos que colocar na balança, porque esse fato que aconteceu conosco agora, também, entende? Porque os nossos irmãos sabem que eu me preparo, que eu tenho um respeito muito grande por todos vocês da nossa família, que esse trabalho, para mim, é sagrado. Por que é sagrado? Porque eu não tenho podido participar fora de casa de muitas coisas, entende? De muitas situações. Uma que eu não posso deixar o meu marido sozinho, outra que minhas pernas dói, mas tudo bem, então trabalhar, não? Então, mas quando ocorre isso, pode ter certeza, algum irmãozinho quer deixar a gente aborrecido, mas a gente fala... Tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos em frente. Pense nisso que eu tô falando, viu? Às vezes, e comprar um pão, não vou hoje. Vai, aí tromba o carro. É assim, é uma conclusão, não? Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos na parte 3 do livro, não? O Livro dos Espíritos é dividido em 4. Nós estamos no livro 3. E estamos na lei de adoração. Nós temos que saber tudo dessas colocações que o Kardec codificou para nós. E aí, nessa parte, nós estamos trabalhando, sabe o quê? O valor da prece. Não é possível que vocês, da nossa família espiritual, queiram passar o dia sem um contato com Jesus através da prece. Não pode. Porque ele, com todas as letras, disse: segue-me. E será que nós estamos seguindo? Domingo, a gente encerra o livro Até o Fim dos Tempos, mas um convite absoluto. Por isso que não podemos parar. Não. Porque cada um que aqui está, cada um, é a vara da videira. Jesus é a videira.
Nós somos a vara da videira. Divulgar, trabalhar sem cessar. E aí, nós estamos na questão 664, sobre a prece. Comentamos muito, porque Jesus ia orar sozinho, vocês lembram, não? E aí, nós vamos ver na questão 664, uma pergunta ótima. Precisamos introjetar isso. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar os seus sofrimentos? Tem as preces o poder de dobrar a justiça de Deus? Pensa comigo. Você tem uma mãe, como eu tenho, e um pai desencarnado, vários cunhados, criaturas, uma nora espetacular, que eu amo tanto. Como é que faz? Não ora? Você vai fazer bem? O que precisa o espírito na pátria espiritual? Comida? Não. Roupa? Não. Ok. Oração. Amor. Amor, amor. Você não pode esquecer os seus amores que estão na pátria espiritual. Então, a pergunta é sensacional. Olha aqui. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores aqui que perturbam? Precisa. E nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Aí os irmãos, os espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Deus sabe tudo. É o que o Orson vai falar segunda-feira. Deus sabe. Então, mas a alma pela qual se ora experimenta um alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Mas é lógico. Mas a minha mãe foi muito ruim para mim, me cobrava. Não interessa. Ela fez a parte dela. Amor, te deu a vida. Mas o meu pai fez. Não interessa. Ore por ele. Ore. Entende? E assim por todas as pessoas com as quais cruzamos nesta reencarnação, e que você tem apego ou não apego, mas tem que orar. Ela precisa, ele precisa, nós precisamos, tá? Então, é um pedaço só da resposta. A prece não pode, por efeito, mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse, de amor, que o torna mais feliz. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem com suas dores. Claro, o indivíduo se suicida. Eu tive uma funcionária que o irmão se suicidou. O que ela fez? Ela correu fazer uma tatuagem. Falei, bem, pode fazer, mas ore por ele. Peça para Maria de Nazaré, que ela trabalha com os suicidas, e buscá-lo nas zonas inferiores, umbralinas, e levá-lo para o hospital Maria de Nazaré, que trata os suicidas. Então você vai falando. Se a pessoa atinar que quer ajudar o irmão, faz. Oi, Glaucia, boa noite, boa noite. Estava sem som, viu, Glaucia? Agora tá bom. Sandra Fiore, meu amor. Quanta coisa, Sandra. Que linda. E você divulgando.
principalmente na área psicológica, né, amor? Você é uma bênção, viu? Beijo pra você. E aí, então, ele continua ainda, os Espíritos dizem: por outro lado, pela prece, provoca-se, o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Eu vou interromper um pouquinho. Lembra de domingo? Dimas arrependeu, era ladrão, falou para Jesus, conversou com ele, Jesus todo ensanguentado. Oh, mestre, será que eu posso estar junto do Senhor, arrependi tudo que eu fiz errado? E isso, nós vimos no texto, estava a mãe dele, Tamar, e a noiva Esther, entende? Abraçadas, vendo o Dimas morrendo ali. E os gestas do outro lado: você que é o Messias, por que você não tira a gente daqui? Você fez isso. Só gritava. E Jesus respondeu para o Dimas: ainda hoje você estará comigo na casa de meu pai. Porque ele se arrependeu. A oração provoca esta reação. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. E aí vem a abençoada forma de recomeçar. Então, era isso que Jesus trabalhava com aquelas pessoas daquela época. Então, olha, a oração auxilia, faz com que a pessoa arrependa do que fez, e aí ela vai fazer de tudo para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, porque não tem o que fazer, já deixou a matéria. Se por seu turno ele ajuda com uma boa vontade, esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai. Antes que os espíritos sofredores que circundam melhorem o que vem esclarecê-lo e consolá-lo, dar-lhe esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que serias culpados se não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Jesus era o único, claro. Então, de repente, nós temos uma mãe, um indivíduo, rouba o filho, mata, e aí, que ódio que ela deve ter desse cara. Mas não adianta, não sabemos por que tinha que passar por isso. Orar pela criatura. A mãe de André Luiz, bem elevada, quando viu o filho naquela condição, orava por ele insistentemente. Só que ele não mantinha um padrão mental nessa ótica, não conseguia se conectar com ela. Você vê? É aqui. Não conseguia. Mas por quê? Porque eu não me matei, eu não me suicidei, eu estou com sede, eu estou com fome, 8 anos. E a mãe sofrendo, vendo o filho assim. Porque não se conecta. Tem que se conectar. Não é? Láucia, é muito linda a história do Dimas, viu? Joana Len, boa noite, querida. Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, amor. Então, vocês estão vendo que a prece nos fortalece. Ela reabastece, recarrega as baterias. Está desanimada, senta um pouquinho no lugar, faz o Pai Nosso. Jesus, me socorre, estou cansada. Preciso fazer isso. Tá bom. Ah, Jesus, eu descendo hoje, fui no Banco do Brasil, eu descendo a escada, um senhor muito educado, vou ajudar a senhora. Ele viu que as pernas são assim, e aí ele começou a contar que o pai dele, na cama, e aí entrou em depressão,
emagreceu 30 quilos. E eu falei, mas escuta, meu filho, você tem que falar assim, orar por ele, junto com ele. Pega na mão dele e fala, vamos orar, pai, para recarregar as baterias, para poder se fortalecer. Vai com Deus, se fortalecer. Aí ele falou assim, expliquei um pouquinho, descendo a escada, sobre a lei de atração. Pede, meu filho, Jesus, cura meu pai. Jesus, cura meu pai. Jesus, cura meu pai. Nossa, foi por Deus que a senhora, que eu peguei no braço, a senhora, olha cada coisa que ela está me falando. Tem um livro do José Lázaro Boberg, se você me adicionar no WhatsApp, eu passo o nome para você. Peça e receba. Então você tem que aproveitar as oportunidades. Todo mundo tem problema. E às vezes a gente passa batido, não olha, não muito lugar. Não, tem que conversar, tá? E ele saiu feliz. Então aqui explicou bem. Sim, nós precisamos orar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, mesmo que já estejam reencarnados, entende? Sim, os tios, porque a oração vai auxiliá-los. E se tem condição de problemas graves, vem o arrependimento. Eu era tão feliz, por que eu fiz isso? Eu não vejo solução outra. De verdade, eu não vejo. Entende? Porque aqui em casa, normal, 6 horas, eu e meu marido oramos por todos. Né? E evangelho no lar tem que se fazer. A lista é grande. Faz primeiro uma prece. Faz uma leitura de um livro Fonte Viva, faz um trechinho do Evangelho, aí lê todos os nomes dos necessitados e não necessitados. As instituições, as igrejas, os colégios, né? Depois, pai, não, cumpriu a sua parte. Então precisa. Aqui ficou bem claro que nós devemos, na questão 664, que devemos orar pelos que estão na pátria espiritual. Entenderam bem isso daí? Quantas vezes, gente, vamos conversar um pouquinho. A nossa mãe desencarnou, por exemplo, a minha, há mais de 50 anos, e o meu pai, mais de 60. Por que eu vou deixar de orar por eles? Me deram a vida concedida que eu estou caminhando, a oportunidade dessa reencarnação, de estar fazendo e trilhando um belo caminhar. Como que eu posso esquecer da mãe e do pai? Não. E assim a gente vai continuando. Na 660, então, Glaucia, lembra bem do velho, da velha bonitinho, 665. Que pensar da opinião de alguém que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? Gente, nós somos inteligentes. Qual o mecanismo maior para auxiliar quem está na pátria espiritual? O japonês tem o costume de levar comida. Vocês sabem disso, o arroz. Nós levamos flores. Então veja bem, mas a oração é necessário. Mas tem pessoa que fala que não. Morreu, acabou. Não é nada disso. Aí os espíritos, a pergunta é, que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não aparecer no Evangelho? Aí os espíritos respondem, o Cristo disse aos homens, aí começa, já é lição para nós, amai-vos uns aos outros. Começou aí. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo.
Mas quem está na pátria espiritual não precisa de comida, não precisa de flor, não precisa de vela. Ele precisa do quê, gente? De amor. Amai-vos uns aos outros. Ah, mas como é que eu vou amar aquele bandido? Não interessa, é parte do nosso progresso, do nosso. Porque você não vai ficar com raiva da criatura, odiando a criatura infinitamente, porque ele vai ser seu obsessor. Não tem a menor dúvida. Amar incondicionalmente. É uma fala difícil, mas tem que ser assim. E Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Já começou. E aí, se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição e para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir, olha gente, para aliviar o sofrimento da criatura e consolá-lo. Então, hoje nós estamos vendo da responsabilidade de quando formos orar, pedir pelos que estão encarnados e aqueles que estão na pátria espiritual. Porque é um manancial de bênçãos que chegam para eles. E você não amou sua mãe? Você não amou seu pai? E quanta mãe tem algum filhinho que já foi? Não amou o filhinho? Ore por ele. Ore por ele. Ore, está aqui, tem que orar. E aí, o que vai acontecer? A oração, aquelas vibrações vão chegar e aliviar os sofrimentos daqueles desencarnados. Desde que ele testemunhe o menor arrependimento, e então somente é ser socorrido. Porque a oração vai provocar esse arrependimento na criatura. Porque, por exemplo, se foi uma mãe muito brava, muito isso, morreu, a filha não liga, mas quando a filha ora, nossa, eu fui brava, mas a minha filha me ama. Olha que bonito, você entende? É assim que tem que ser. Mas o marido bebia, batia, desencarnou. Você não ora para ele, tá bom, é seu obsessor. Ora para ele. Nossa, como minha mulher é boa. Até hoje ela ora por mim. Ele vai melhorando. Porque se arrependeu. Gente. A prática da caridade não é só criança, adolescente, idosa aqui na matéria. Não. É também com quem já está na pátria espiritual. E é por isso que no Evangelho do Lar, eu já começo lá. Primeiro com os encarnados, meu marido, meu filho, minha filha, meu tudo, nome por nome. Depois, meu pai, meu sogro, isso, todas as pessoas que eu lembro. Depois, minha mãe, minha sogra, tá. É isso, gente. Para de ter preguiça e no Evangelho do Lar faz isso, tá? Vamos em frente. Aí diz assim, resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que deu essa prova de amizade ou de piedade. O indivíduo fica feliz, lembrou de mim, não é só de festas, lembrou de mim que estou do lado de cá, entende? E pode haver encontros e encontros durante o sono. Não pode esquecer isso, gente. Nós estamos rodeados de irmãos nessa condição. Hoje, agora, quando estamos conversando, não tem evidência. Vários. Onde você está ouvindo? Vários. Porque faz bem. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens
não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina, que deve conduzir à unidade, objetivo, finalidade do Espírito. Então nós já vimos desde aqui, na prosa aqui, deve-se orar? Sim. E por quê? Tem uns que falam, não precisa orar não, já passou, já. Precisa, está aqui. Que pensa na opinião de quem não faz isso? Fica a consciência pesada. O que você pode oferecer para um pai e uma mãe na parte espiritual se não for a doação de uma prece, o seu coração, a sua alegria? É isso aí. Aí, na questão 666, pode-se orar aos espíritos, de modo geral? Pelo que a gente conversou até agora, se você tem tempo e ama, e entende o que Jesus falou, amai-vos uns aos outros, pode-se orar aos espíritos? Claro! Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e executores de sua vontade. Mas seu poder está em razão da sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes se não são agradáveis a Deus. Como Deus sabe tudo e vê tudo, e o Orson vai batalhar isso segunda-feira, está aqui. Agradou a Deus? Pode orar se quiser. Você sabe, você sabe. Você vai entender bem essa fala aqui. Então, nós vamos entrar agora num outro título, mas dentro da lei da adoração, que se chama politeísmo. Bom, poli quer dizer muitas, muitas crenças, politeísmo, não? Então, comece a pensar comigo. Hoje nós temos o evangélico, o católico, o espírita, que tentam seguir os ensinamentos do Cristo. Nós temos os Hare Krishnas, que seguem Krishna, e assim por diante. Mas, vamos supor, na Roma Antiga, ou no Egito Antigo, isso a gente estudou na época de escola, não? O indivíduo não acreditava só num Deus, acreditava Baco, Deus do vinho, Minerva, Deus da flor, Afrodite, deusa da sexualidade, Ceres, a deusa das plantações, vários deuses. E eles possuíam no seu lar aquelas figuras. Então, época de colheita, vai para Ceres. Tarara. Então, aqui nós vamos ver que tanto os egípcios, Ísis, Osíris, Horus, entende? Com Akhenaton, um dos faraós, ele foi o primeiro a acreditar num Deus único. Então, o que é politeísta? A criatura que acredita em vários deuses. Hoje, nós não vemos muito isso, nós não vemos, não? Vamos ver aqui, 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgada, embora falsa? Bom, porque não existe Deus do vinho, Deus Afrodite do amor, Deus, não existe. A gente vai ser monoteísta com Moisés, mas está na Torá. Mas era um Deus
que punia, um Deus bravo, não? Que castigava se você não seguisse os ritmos da Torá. Muito bem, vem Jesus, e ele traz um Deus de amor. Deus amor. E ele só foi crucificado, gente, porque o Sinédrio tinha medo que o povo judeu passasse a gostar mais desse Deus amor do que daquele antigo. Então, Jesus estava atrapalhando na vida deles essa colocação, não é? Então, aqui a pergunta é bem importante, porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa. Resposta: o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento das suas ideias, incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada agindo sobre a matéria. Deu-lhe o atributo da natureza corporal, quer dizer, uma forma, uma aparência, e desde então tudo lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar. Era para ele uma divindade. Tem pessoa, e eu falo que vai fazer uma prece, não consegue se concentrar. Ah, mas sabe, dona Rodrigues, eu fazia prece, eu acendia uma vela. Faça, acende. Só põe no lugar que não pega fogo, faça. Porque tem pessoa que precisa ainda da imagem para fazer a prece, para se conectar, entende? Então, a mesma coisa. O povo daquela época precisava. Baco, deus do vinho, Afrodite, deusa do amor, não sei o que lá, sério. É assim, entende? Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma condição superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Porque o tempo vai passando, Jesus foi colocando esse Deus bom, e tanto é, uma ala dos judeus segue a Torá. A outra, essa ala, não acha que Jesus é o Messias, não. Acha que foi um apóstolo, um abençoado, etc e tal. Mas outros não. Então, como Deus não é palpável, muitos se fixam em imagens diferenciadas, não é? Então, não é fácil. Porque quando Jesus explica assim, olha, sois deuses, porque você tem uma partícula divina e podereis fazer coisas mais que eu faço. Na realidade, todos temos, somos criaturas de Deus. Ele cria a gente, simples e ignorante. E aí, reencarnação e reencarnação, dependendo da forma como se vive, evolui ou estaciona. A nossa família espiritual aqui, evoluindo. Então, por quê? Estamos progredindo, entendendo disso, não? Então, o politeísmo pode existir, mas já não é como nos primórdios. Hoje está mais, não sei, vocês vejam, o Brasil é o maior país espírita do mundo. E que é Deus.
E Jesus veio para solidificar essa ideia. É muito bom. E sabermos que somos criaturas criadas por Ele. Quantas reencarnações vão ter? Não sei. E a gente vai vendo das belezas dessas coisas. Mas é interessante que há uma necessidade da geração moderna agora focar um pouco esse lado, porque estão meio perdidos na materialidade, entende? E pinta a unha de azul, não está contente, o rapaz. Pinta o cabelo de vermelho, não está contente. O que deixa essa criatura contente? É a ausência da parte espiritual. Não adianta. Mas qual a religião do Rodrigues? Onde ele quiser. Contanto que siga os ensinamentos, procure seguir os ensinamentos de Jesus. Tenha ele como mestre, modelo e guia, que ele é. Não tem outro. Atravessou séculos, não tem outro, não? Bom, vamos então para a questão 668. Os fenômenos, pergunta, espíritas, tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Lógico, entende? A resposta é, sem dúvida, porque os homens chamados Deus tudo o que era sobre-humano. Os espíritos eram deuses para ele, todos. E é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio, ou por um poder oculto e incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus. E lhe rendiam um culto depois de sua morte. Gente, é tudo normal. Vocês vejam bem. Tem um menino, eu não sei direito, que desencarnou faz muito tempo, isso, aquilo, mandaram pro Papa, não sei o que lá. Então, agora, adorando como se ele fosse, não um Deus, mas um santo. É isso aí. Você conhece a vida de Santo Expedito, de São Sebastião. Aliás, Santo Expedito é muito, no ano 300 e pouco, uma criatura que destruía cidades, era feroz, matava, estuprava, roubava, levava. Chegou uma época que ele teve um chamamento espiritual. E ele falou, hoje eu vou mudar. Tanto é que ele tem na mão a palavra ódio. Estuda a vida dele para você ver que bonita. Ódio. Eu não sou mais essa pessoa, não. E mudou. Então, o pessoal do Senado, aquele pessoal com o qual ele convivia, não levava ninguém castigado, ninguém preso, não roubava. Aí o imperador escuta. Por que você não está fazendo isso? Você não está roubando? Não posso, não vou fazer nada. Mas você é cristão? Porque passou o mestre por aqui, já foi crucificado. Você é cristão? Já é ano 300. Eu sou. Então, o que faz? Manda decapitar. Aí, as pessoas que gostavam do Expedito começou a pedir para ele curas. E aí a igreja resolveu colocá-lo como santo, o santo das causas impossíveis. Aqui em casa, o meu marido é fã dele. E nós oramos todo dia, Santo Expedito, cura meu marido. Na prece. A mesma coisa com Sebastião, na mesma época. Só que Sebastião foi a flechada. Mas são criaturas que, transformadas para o bem, são aí
deificadas, são amadas, elas auxiliam? Depende do merecimento, só isso. Vai deixar de... Eu tenho o Santo Expedito ali por causa do meu marido. Não, claro, claro. No quarto dele tem um Santo Expedito bonitinho. Deixa que olha ali e pensa nele. É isso que a humanidade não entende. A Glaucia está falando que o Santo Expedito ajudou ela várias vezes em emergência. Glaucia, eu tenho o livrinho dele, eu não sei se está aqui, porque ele é o santo das causas difíceis. Aqui, tenho sim. Eu mandei buscar para o meu marido ler. Mas meu marido não quis ler, quem leu fui eu. Então vocês percebem? Não importa. Importa orar, importa pedir, tá? Então, o politeísmo existiu e vai existir. Porque Krishna, por exemplo, é 3.000 anos antes de Cristo. Mas quem segue Krishna é do bem. Faz caridade, fica preocupado, não come carne, porque não pode matar animal, essas coisas. Vocês vão percebendo, não? Então, isso é muito importante conhecer numa noite como hoje. Na 668, então, está aqui, né? Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos, sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, os espíritos responderam, porque os homens, chamando Deus tudo que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para ele. Mas, gente, não são os santos. Santa Teresinha, acho que não santificaram ainda a Teresa de Calcutá e nem a irmã Dulce, mas eu acho que é o propósito, sei lá. Então, vocês vão vendo. E é por isso que quando o homem se distinguia entre os outros por suas ações, um gênio ou por um poder oculto, já ele era um Deus. Aí se calcula o Chico Xavier, não? Você calcula um Divaldo Pereira Franco, não? Que fez a maior obra, que é a Unção do Caminho. Adotou mais de 600 filhos no nome dele. Pretinhas, e daí? Então, são criaturas que são referências para a gente. Quando a gente fica com uma preguicinha, são referência. Não pode. Tem que ajudar, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E aí continua assim, olha. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era, como nos nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições da humanidade. Tudo que era diferente. A Glaucia colocou, ó. Foram canonizados, sim. Irmã Dulce, a Teresa de Calcutá. Não estou falando? Ai, que bonito. São referência. Irmã Dulce, 15 anos dormindo sentada, porque tinha enfisema pulmonar, e fundou um hospital. Calcula. Teresa de Calcutá, 2 roupas, uma no corpo e... Gente, são pessoas diferenciadas mesmo. E elas estão trabalhando, é lógico, na espiritualidade, nos auxiliando. É só pedir. Vamos embora. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Então o Espiritismo é contra a nada. Você viu? Falei da Teresa e da Irmã Dulce. Nada. Se fosse da Igreja Católica, a Dona Aparecida Conceição também seria canonizada. Ela levou para casa 14 leprosos com fogo selvagem, desculpa,
E a família foi embora e ela ficou cuidando. Aí ela fundou o hospital e ela cuidava. Até tempos atrás, quando eu a visitei, das pessoas com fogo selvagem que não tem cura. Porque o hospital não queria. Olha a benesse dessa mulher. E tem tanta gente, tem tanta gente. Então vamos em frente. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Exatamente. Quando uma pessoa acredita que santo expedito cura, o outro fala, mas é tonto, acha que ele vai fazer alguma coisa? Vai depender da sua consciência, do seu amor, da sua fé raciocinada. Eu posso, eu mereço, entende? E aí, então, graças aos estudos mais sérios, feitos com muita luz, o Espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Amar a Deus. Paramos aqui, tá bom? E na semana nós vamos ver por que sacrifício. Nossa, a hora passou rápida. Ah, é porque nós perdemos tempo aquela hora. Eu sei o que eu vou fazer. Vamos ver aqui o Evangelho. Eu vou só fazer um preâmbulo dele e depois eu vou fazer a prece com vocês. Veja bem, no nosso Evangelho nós estamos, Jesus falou, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né? E aí vem a orientação necessária, desprendimento dos bens terrenos. É difícil. Por que é difícil? Ah, dona Valderense, como é que a senhora faz? Seus livros, seus quadros, tudo espírito, não? Tem que se desprender. Tem que se desprender. Então, aí, nós vamos ver a palavra do nosso irmão chamado Lacordaire, que foi um bispo, em 1863. Vou ler só esse trechinho no começo. O desprendimento dos bens terrenos. Nem o nosso corpo é nosso, gente. Vai no pó. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a caminhar corajosamente o caminho do aprimoramento em que entraste. Estamos nesse caminho do aprimoramento pelo estudo. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. A melhora será possível. Agora, o vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por que as famílias brigam quando morre o pai e a mãe? Um quer mais, outro quer menos. Apego, não? Então, nós paramos aqui e a semana que vem nós continuamos, tá bom? Umas questõezinhas só do Livro dos Espíritos, e aí entramos nesse texto e vamos orar, porque nós precisamos. Vamos orar com fé e amor, alegria na nossa vida. Este é o seu momento. Eu falo isso no centro, na preparação do passe, porque nós ficamos toda hora, vou arrumar a cozinha, vou lavar a roupa, vou fazer a coisa, é assim, não é? Então, esse encontro nosso espiritual é o nosso momento, tá? Daqui a pouquinho você vai ver o jogo, né? Mas é o nosso momento, não tem outro, é com amor. Então vamos aproveitar
e falar com eles. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico dos espíritos, das almas, o mestre, o companheiro de todas as horas, aquele que disse que ficará conosco até o fim dos tempos, meu Deus. Olha que bênção. Benfeitores espirituais tantos, espírito protetor de cada um. De cada um. Amados, primeiramente, na oração, agradecemos. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, muito obrigado pela nossa caminhada reencarnatória. Estamos vendo o progresso das pessoas, tentando minimizar as dores, tentando colocar em cada coração os ensinamentos de Jesus de amor. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Ara, é uma proposta que lá atrás fizemos. E aqui, usando o livre-arbítrio, deu certo, não deu certo? Não sei. Obrigado assim mesmo. Obrigado, obrigado pelo lar, quando tantos ainda não possuem o seu canto, meu amor. Obrigado. Obrigado pelo trabalho. Cada um lutando pelo seu espaço, pelo seu ganha-pão, pelo seu progresso material e espiritual. Obrigado por tudo que nos cerca. As pessoas, aquela que faz a nossa comida, limpa a nossa casa, enfim, todas. Obrigado por absolutamente tudo. E agora, com muito amor, Jesus, lembramos da sua fala carinhosa. Pedi e obtereis. E você que está comigo vai pedir. Jesus, cura minhas pernas. Jesus, cura meu pai. Pede o que você quiser. E enquanto você se concentra, eu leio uma prece. Vamos lá. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos com muito amor a perdoar a todos os devedores, com esquecimento de todo o mal. Passar borracha. Mestre, não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Somos imperfeitos, por isso que estamos aqui. Então, não nos deixe cair no egoísmo, na vaidade, no orgulho, não. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós. Quanta coisa a gente quer descontar do outro. Quanta cara feia. Não pode. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós. Por quê? Só em ti brilha a luz eterna e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor.
para sempre, para sempre. Assim seja, Emmanuel. Olha, gente, só vamos agradecer. Oi, Deise Maria do Prado, bonitinha de Angra dos Reis. Boa noite, boa noite, boa noite. A nossa família é linda. Estamos no caminho certo. Todas conduzem ao Pai. Você sabe disso? Espiritismo não é faccionista. Pelo contrário, agregacionista. Então, para vocês todos, o meu carinho, o meu amor, e eu preciso falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Domingo vamos para Amélia Rodrigues. Meu beijo, meu carinho. Fico encantada com vocês. Fico. Estamos no caminho certo. Pode acreditar.